abrir o programa com uma pauta muito séria, uma pauta importante, que eu sei que o público do Você Bonita busca essa informação, então a gente vai te dar essa informação. A gente vai falar a respeito da dieta cetogênica, porém, o nosso intuito e objetivo na pauta de hoje é te contar como é a reação do nosso organismo quando ele se depara neste momento de cetose, como ele usa a gordura já estocada como fonte de energia para o seu corpo. Então eu peço que até assim muita gente acaba tendo um certo receio com as questões de low carb, né? Acabou virando uma forma banalizada, às vezes, de falar da dieta. E não é que é uma dieta, gente. É um estilo de vida. Então, para quem pratica, que já a gente sabe que pode prevenir doenças e é tratamento para outras, eu sempre cito o meu caso, que eu tenho vários policísticos, e o low carb para mim é tratamento, peço que vocês tenham muita atenção nesses detalhes e que não pensem ainda com preconceito em tudo que a gente vai dizer. Porque tem muita coisa bacana e muita informação nova que só vai ajudar, só vai melhorar a qualidade de vida. Aqui a gente não vai nem defender e nem criticar. A gente só vai te contar. Por que eu fiz essa apresentação? Porque a gente vai conversar com ela, que é nutricionista, Patrícia Aires, bem-vinda. Tudo Obrigada. bem? Prazer tê-la aqui. É meu, a história dela é maravilhosa. Depois, em algum momento, se você se sentir à vontade, você pode contar. E a Patrícia trabalha aí nessa sociedade do low carb. Então, são muitas pessoas estudando assuntos muito sérios que a gente não pode deixar banalizar, gente. Porque, né, tem até um sarro, às vezes, que tiram, é low carb, acaba virando, né, não vamos pensar dessa forma. Vamos engajar de uma forma inteligente, que é o que o público do Você Bonita faz. Muito prazer em tê-la aqui. Tava louca para te entrevistar e pra gente saber um pouco mais a respeito desse assunto. Vamos lá, Paty. Então, até pro público de casa entender, como é que a gente começa essa história toda? O que a gente tem que entender antes de entender do estilo de vida, da dieta cetogênica? O que está por trás disso? Tá. A gente primeiro precisa entender como é que o nosso corpo usa os alimentos como fonte de energia. Certo. Então, nós temos, na alimentação, nós temos 3 macronutrientes. São os carboidratos, as gorduras, que são os lipídios, e as proteínas. Certo. Tá bom? O nosso corpo é como um carro Total Flex. Ele pode usar. O carro Total Flex, ele usa o álcool e a gasolina. Tá? Nós podemos usar como fonte de energia tanto as gorduras quanto os carboidratos. Certo. Numa dieta cetogênica, a gente usa as gorduras, as boas gorduras naturalmente presentes nos alimentos como fonte de energia. E daí o que acontece? Quando o corpo começa a priorizar as gorduras como fonte de energia, o fígado vai transformar, vai metabolizar essas gorduras em corpos cetônicos. Por isso o nome de dieta cetogênica. Exatamente. Entendi. Agora, isso então é uma primeira fase para a gente entender. As pessoas que acabam utilizando o carboidrato e o amido como fonte de energia, o que a gente chama aí, pelo menos, da maioria. Sim. Isso é considerado uma dieta? Tem algum nome do padrão da dieta que as pessoas têm? Dieta padrão. A nossa dieta padrão, né, que a gente vê comumente, ela é baseada em carboidratos, né? Em carboidratos ultraprocessados e carboidratos refinados, né? E a pessoa que ela vive nessa forma de se alimentar, ela está baseando a dieta em glicose no final das contas. Entendi. Porque carboidratos, amidos, isso tudo vai se transformar em glicose. Né? Então, assim, é uma dieta que é a dieta padrão, ok? Mas é uma dieta, assim, que ela é pobre nutricionalmente. Porque vamos comparar. Vamos lá. Vamos comparar. Começando. Um bife de contrafilé. Se eu fosse comparar ele caloricamente falando, em termos de calorias, com biscoito água e sal. Com biscoito água e sal, aquela bolachinha água e sal. Aquela bolachinha água e sal. Quanto que seria caloricamente, assim, tá? Daria mais ou menos 6 biscoitos água e sal. Tá. Um bife em calorias. Em calorias, tá? Você come 6 biscoitos água e sal e um bife. É igual, em calorias. Mas, e em nutrientes? Quanto seria, por exemplo, de proteína? Quanto de biscoito eu precisaria para equivaler a um bife? Entendi. Uns 50 biscoitos, que eu nem sei quanto daria isso em pacotes. Em pacotes, entendi. E que chegaria facilmente a 1000 calorias. Então, o custo calórico disso é muito grande e muito pobre em nutrientes. Porque um bife, né, um contrafilé, ele vai ter todas as proteínas, os aminoácidos essenciais que a gente precisa, o ferro M, que é o ferro que é mais facilmente absorvido pela gente, o zinco,
né? Vai ter vitaminas. Ele é um nutriente completo. Completo. O que não é, claro, a bolachinha de água e sal. Não. Vamos lá, então a gente entendeu como é que o corpo reage, né? A fonte de energia extraída da gordura para ser ali o seu gasto. Agora, a pergunta que eu acho que as pessoas fazem é o seguinte, mas espera aí, não vai faltar nutriente? Não vai faltar alguma coisa quando a gente muda essa alimentação? E o meu arroz, feijão? E, enfim, a questão dos grãos, que eu acho uma coisa para ser discutida bem legal na dieta cetogênica e a de low carb também, tá? A gente está falando da cetogênica em si, mas a gente já puxa para uma restrição de amido também, que seria o low carb, ainda que não cetogênica. E aí? A cetogênica, ela nada mais é do que um low carb um pouco mais restrito, tá bom? E eu aposto que tem muita gente que faz low carb, que está em cetogênica e não sabe. Pois é, ela me contou hoje que eu tô e eu não sabia. Veja bem. A gente só descobre aqui. Só descobre. Como é que a gente descobre isso? Então, é porque a gente tem um consenso, assim. A dieta low carb, ela varia até 130, 150 gramas de carboidrato por dia. Entendi. Tá bom? De 50 gramas para baixo, a gente já considera uma dieta cetogênica. Ah, é? Puxa. Então, às vezes, as pessoas fazem isso naturalmente. Tá. Naturalmente. Por quê? Como é uma dieta densa, o que é densidade nutricional, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso. A densidade nutricional é todo nutriente que cabe dentro de um alimento que ele não vai te custar muito caloricamente, que ele não vai ser alto em calorias. Entendi. Entendeu? Então, a dieta cetogênica e a dieta low carb, elas são muito altas de densidade nutricional. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, gente, a fome vai embora. E vai. A fome vai embora. A fome vai embora. Vai, você não sente fome porque você está bem nutrido. Então, não faltam nutrientes numa dieta low carb ou cetogênica? Não faltam? Não faltam. Isso não há esse perigo? Não tem. Porque, vê bem, carnes, ovos, vegetais, frutas, as boas gorduras presentes nos alimentos, como que vai faltar? No fundo, é tudo que é comida mesmo. Comida de verdade. Né? A gente fala muito sobre isso. Comida de verdade. Comida de verdade. Agora, a questão do arroz feijão, que é cultural, que é o prato do brasileiro, que é o prato acessível, a gente não pode também fugir dessa questão, claro, financeira, enfim. Dá para comer arroz, feijão e ser low carb? Ser low carb pode até dar. Se for um manejo interessante, a gente pode até conseguir fazer isso. Numa quantidade menor? Numa quantidade bem menor, numa quantidade pequena. Mas eu deixo assim uma coisa para a gente refletir. Certo. Será que precisa mesmo do arroz com feijão para uma pessoa que está com problema de emagrecimento? Nós não estamos falando das crianças, não estamos falando de fase de crescimento, não estamos falando de pessoas que já estejam no seu peso com uma situação crianças adequada. A gente nem discute. Nem discute. Ok. Tá bom? Ainda que as crianças também têm que comer comida, né? Gente? Então, comida de verdade, por favor. É para todo mundo. Arroz, feijão, uns tubérculos, batata, cenouras, vai entrar, não vai ter problema. Entendi. Nenhum. Para uma criança que não tem problema nenhum. Que não é diabética, que não tem síndrome metabólica, porque infelizmente, nós já temos isso no Brasil, 60% dos brasileiros estão obesos. Nós temos aí uma epidemia de diabetes. É verdade. É muito complicado. Isso então a gente precisa pensar nisso, né? Então, se está sobrando no corpo, porque o nosso corpo ele é assim, ele é uma máquina de armazenar gordura. Ele não joga gordura, ele não joga ele não sabe energia fazer fora. Isso. Não, ele não joga. Se tem excesso, vai armazenar. Tá? Então, se tem excesso, a gente tem que colocar mais coisa ainda para dentro que vai favorecer esse acúmulo de gordura. Entendi. E toda vez que a gente aumenta a ingestão de carboidrato, que a gente libera essa insulina, a gente está promovendo esse armazenamento. Sim, a insulina ela é um hormônio que favorece o armazenamento de gordura. E quando ele está baixinho, quando a insulina se mantém em níveis estáveis, baixos, ele favorece a queima da gordura. Então, ele é um hormônio regulador. É como se fosse a chavinha lá do tecido gorduroso, do pneuzinho, sabe? E a outra pergunta que podem fazer, mas não faz mal também não deixar essa insulina subir um pouco mais? Tem algum problema essa insulina ficar sempre baixinha? Não, porque a gente nunca tem uma insulina despencada, né? Numa pessoa que ela está, uma pessoa saudável, e nós estamos falando em questão de emagrecimento, né? Ela vai manter os níveis ali flutuantes, tá? Mais baixos. Uma pessoa, por exemplo, que vive de carboidratos, né? Que vive à base de carboidratos, de amido, pão, macarrão, biscoitos, ela vai ter picos
e quedas. Picos e quedas. Picos e quedas. Então ela vai estar sempre cansada. Então, essa flutuação glicêmica e insulinêmica, ela já faz muito mal para a saúde. Ela pode causar diabetes, pode causar resistência à insulina, doenças muito complicadas, tá? Mas todas as vezes que você desce, que dá essa descida, o que seu corpo fala para você? Faltou energia. O que te dá? Fome! Sabe aquela leseira pós-almoço, assim? Sei, todo mundo já experimentou. Aquela preguicinha. Isso, todo mundo já experimentou isso. Né? Entendi. O que acontece? Isso é a queda. Agora, pensa numa dieta onde não tem pico. Não tem fome. Não tem fome. E tem alta densidade nutricional. Entendi. É uma fome controlada, uma fome, enfim, fisiológica, que ela vai vir em algum momento, claro, porque a gente vai precisar também de outras fontes, mas ela é uma fome diferente, ela é menor, talvez, ou em tempos aí numa maiores. Dieta padrão tem que se comer de 3 em 3 horas porque a pessoa por tem causa fome. disso. Entendi. Entendeu? Porque esse pico, essa queda leva mais ou menos isso, 2 a 3 horas. Se ela não comer, ela vai ficar com fome. Ela vai ficar com fome. E assim, o fracasso de qualquer dieta é a fome. Ninguém consegue manter uma dieta com fome. É verdade. E aí, por isso, as pessoas se sabotam e não conseguem levar pra frente como um hábito de vida. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos começar a dar exemplos, então, de pratos e de sugestões de um dia de dieta cetogênica ou de low carb ou de amido restrito, enfim. Mas que trabalhe essa questão da gordura como fonte de energia. Antes disso, mais uma perguntinha que rolou até na nossa culinária na segunda-feira, que eu comentei aí com a Renatinha. Eu sou low carb, mas eu não sou high fat. Como é que as pessoas entendem essa questão da ingestão de gordura? Então tem que comer muita gordura? Ou qual a quantidade de gordura de uma dieta como essa para a gente manter saciedade? Nós estamos falando de emagrecimento? Sim. Sim. Então a gente vai usar a gordura naturalmente presente nos alimentos. Você não vai adicionar gordura. Entendi. Porque lembra que qualquer coisa que você adicionar na sua dieta, você vai estocar. Então não é só uma questão, porque a dieta é cetogênica ou não. É a questão que a soma calórica e a queima, essa conta matemática ainda é algo presente na nutrição, não tem como fugir tanto, porque tem várias linhas de pensamento, uma delas é que, se tiver entrando nutriente ainda, que tal... para uma pessoa que precisa emagrecer, isso é mais complicado. Precisa levar em conta a questão calórica. Tá. Ela não é a única. Entendi. Tá? Mas ela precisa ser levada em consideração, porque o seu corpo não desperdiça energia, ele vai estocar. Até porque a pessoa quer emagrecer e se manter o quê? Nutrida. Isso. Saudável. Isso. Né? Isso. Ela não quer perder aí, enfim, só a gordura, aí vai perder água, aí vai perder músculo, um monte de coisa e ficar sempre fadigada sem conseguir realizar as coisas. Isso, com baixo de nutrientes, vai dar esse cansaço. Então vamos lá. Como é que a gente começa um dia numa dieta como essa? Acordei e estou com fome. Tem gente que tem fome de manhã, tem gente que não tem fome. Eu tenho fome. Não tem problema nenhum ficar sem comer quando não se tem fome. Quando não tem fome. Porque isso é um pedido do corpo fisiológico. Tá. Né? A gente dorme quando a gente tem sono, vai ao banheiro quando tem vontade. É verdade. Come quando tem fome. Come quando tem fome. Tá? Eu acho essa teoria interessante. Não é? Né? Tipo assim, ela se explica, né? Assim, é meio óbvio, então não dá pra não acreditar nela, né? Então, não. É fisiológico. É fisiológico. Né, então, de manhã cedo a gente tem um café, ou quantos cafezinhos forem necessários. Pode-se colocar um creme de leite no lugar do leite. Tá. Porque o creme de leite, ele não tem os carboidratos que tem o leite. Entendi. A lactose tem a lactose é o carboidrato, Exato. Entendi. Então essa é uma estratégia. É uma estratégia boa, se quiser colocar. Tá. Né? Tem gente que gosta do cafezinho puro e não tem problema nenhum. Se a gente adoçar com xilitol ou qualquer outro adoçante, a gente vai aumentar essa insulina e isso pode prejudicar? Não. Pode usar adoçantes não calóricos sem problemas. Ou xilitol. Ou xilitol, eritritol, estévia. Que são os naturais. São os naturais. Não vai sair de cetose? Não vai. Okay. Não vai sair da cetose. Vai pegando a linha de pensamento e vai mandando perguntinha na @VocêBonitaTV. Você já me conta, tá? Já tem? Então vamos pra perguntinha, porque o espaço do público é o espaço do público. Na tela quem escreveu pra gente. Cris, um beijo, obrigada. Quem tem o colesterol mais alto pode fazer a dieta cetogênica? Que pergunta linda, Cris. E aí? Então, sim, pode, porque o colesterol que ele aparece nos nossos exames de sangue, ele é o colesterol que o seu corpo produz. O colesterol da dieta, ele influi muito pouco no colesterol sanguíneo. E eu já ouvi que é mais o carboidrato que contribui para ele. Um corpo que está obeso, Carol, inflamado, ele não vai metabolizar nada direito, ele não vai trabalhar direito. Tá. Né? Então pode sim prejudicar
todo o funcionamento do seu corpo. Mas não tem que ter medo da gordura naturalmente presente nos alimentos. Lembre que nós estamos falando que a gordura é a gordura do ovo, é a gordura da carne, não é que vai botar muita gordura. Não vai adicionar gordura. Entendeu? Todas as proteínas de origem animal já têm a sua gordura. Todas têm suas boas gorduras. E também as de origem vegetal. O coco, o abacate, entendeu? A natureza é sábia, né? Muito sábia. A gente tem tudo, né? Impressionante. A natureza tem tudo que a gente precisa ter na natureza. É assim. verdade. Não dá para pensar em outra possibilidade. Já a gente continua com as perguntinhas. Vamos então para o pratinho que você separou aqui. Sim, vai bem. É um omelete. Adoro. Esse foi um omelete de camadas, assim, fica bem gostoso, fica bem legal, recheado com queijo. Tá. E se precisar, você pode acrescentar um queijinho mussarela, alguma coisa assim. Tá. Como é que é a questão do iogurte, do cottage e de outros? Podem ser usados. Tudo bem. Podem ser usados. Por quê? São coisas naturais. Muito naturais. Muito próximos daquilo que tá ali no que leite, fermentou, que foi. Que fermentou, enfim, exato. Né, que também gostei. Então eu acho que aqui a gente não vai ter fome, tá bonito. Eu acredito que não. Dá uma sustentada. Vocês aguentam, meninos, que isso aqui dá pra aguentar, não dá não? Eu achei interessante no seu texto, e aí a gente falando que a natureza é muito sábia, que tem tudo na natureza, uma parte do seu texto que eu li pra pré-pauta que me chamou a atenção. Desde que o mundo é mundo, a gente nunca viu uma árvore de macarrão, pé de pão, um pé de plantação pão. de biscoito, não tem Eu achei isso. tão legal, plantação de biscoito, pé de pão. O pé de pão eu achei assim... Não tem plantação de macarrão. Super legal. Então, os meninos fizeram assim que não aguenta não, Saulito? Mas se botar um bifão? Aí sim, então, você troca o ovo pelo bife. Outra coisa cultural. Sim. A pessoa fala, mas eu vou comer um filé de frango de manhã. É cultural, é comida. Você come ele no almoço, você não pode comer ele de manhã. Seu organismo sabe que ele é filé de frango qualquer hora do dia. Carol, você que é uma pessoa viajada, você já deve ter visto isso. Em muitos lugares do mundo se come comida de manhã. Comida, isso aí. Não, se eu estou num buffet que tem brócolis, que tem espinafre, eu ponho na minha omelete rúcula de manhã, Então, um monte de tomate. Comida. Qual Qualquer problema? horário o corpo entende que é comida. Exato. Claro, tem gente que fala assim, não, cara, eu não consigo. Aí é uma questão cultural mesmo e de hábito. É hábito. É hábito. Né? Não quer dizer que tá errado. Vamos pra perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Pauta bacana pra tirar dúvida em ao vivo. Maristela, um beijo, obrigada. A dieta cetogênica dificulta ou favorece o ganho de massa magra? Então, uma hipertrofia. Eu falo que esse público do Você Bonita é Nossa, muito povo top. fiado, né? Nós educamos ao longo de 9 anos esse público. Que Parabéns. pergunta linda. Ai, adoro. Parabéns. Então... São meus filhos, a Fuzi falou. Que Todos. lindo. Hashtag coração. Então, a dieta cetogênica, ela é muito densa nutricionalmente. Certo. Tá? A gente come proteínas sem problema nenhum. O que é que faz o músculo? Proteína adequada é treino. E treino. É isto, tá? Tá. E o que acontece? A gente tem vários atletas que vivem em cetose, tá? Isso é sensacional. E aumenta a performance, né? Aumenta a performance. É muito gostoso você treinar em jejum sem barriga cheia. Né? Sim, pra quem vai sem bem. Sem comer demais. Tem muitas pessoas que gostam de treinar em jejum. As pessoas que fazem cetogênica já estão habituadas com isso. Tá. Isso é comum, isso é normal. Então, é isso que eu queria te perguntar. Vamos aproveitar, então? Vamos entrar com essa pergunta que é importante. O que a gente escuta? Quais são os relatos das pessoas? Ai, Carol, diminuí o carboidrato, me senti fraca, não consigo treinar. Isso é um período de adaptação do nosso organismo. Então, é normal, no início de uma mudança, esse indivíduo se sentir mais fraco? É. Algumas pessoas não se sentem, tá? E outras pessoas têm aquela keto-flu, que seria a gripe low carb. A gripe low carb? Gripe low carb. Que interessante. Tem pessoas que sentem isso. Tá. E é justamente o seu corpo virando a chavinha, que antes estava funcionando com carboidrato. Agora vai funcionar com mais gorduras. Tá bom? Entendi. Então, realmente pode dar um cansaço, tá? Mas isso é facilmente resolvido. É um pouco mais de água, cuidar um pouco mais dos eletrólitos, do sal. Entendi. Colocar um pouquinho mais de sal. Porque a dieta, você já deve ter percebido isso também, você faz a dieta, ela é muito diurética. É verdade. Né? Porque tudo que a gente come tem água, comida, é natureza. Exatamente. Então você vai muito ao banheiro. E quando a gente vai ao banheiro e faz muito xixi, também vai sódio, vai potássio. Descobri o lance do... Obrigada. É que agora o programa tá com 1h30, mas quando tinha 2 horas, tinha dia que eu não... Que chegava em X momento. Descobrimos agora por causa da dieta cetogênica, então, porque ela é mais diurética. Ela é mais diurética. Que interessante. Não é? Então, essa questão de dar um tempo para o corpo se acostumar... É normal não querer exigir, então, o ganho de massa já nessa mudança, né?
Uma corrida mais extenuante? Não. Dá um tempinho, espera algumas semanas, depois você vai ver que sua performance ou volta ao normal ou até melhora. Ou melhora. Ou até melhora. Pro meu marido foram 3 semanas de adaptação. E são 3 semanas, gente, que ele ficou insuportável. A pessoa fica insuportável, mas fica insuportável. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. E ele sabia, né? Porque dá um mau humor. Seu corpo tá funcionando ali com a insulina, né? Pá. De repente, você tira aquilo que ele tá acostumado, que é o que dá alegria. Você fala, peraí, o negócio não vai dar certo. E depois você acostuma, meu Deus, que interessante que fica, né? Carol, tem gente que fala que é que nem síndrome de abstinência. Parar de fumar, fica desesperado. Mas eu relacionei dessa forma. Mas eu tive paciência, porque como eu sabia, falo, vai dar tudo certo, oremos. Então, assim, pensa nisso, né? Tô contando aqui de brincadeira, mas, né, sempre ajuda nesse momento. Vamos, então, para outro momento. Aí, sair do meu café da manhã, nós vamos para onde? Bom, pro almoço. Porque geralmente quem faz cetogênica tá bem nutrida não precisa de lanchinho. Não precisa de lanchinho, tá? Ok. Se precisar, uma fatia de queijo, tá? Não vai comer barrinha de cereal. Tomate, pepino, tá? Até palmito. mesmo aqui, olha que gostoso. Moranguinho. Seria uma sobremesa. Legal. Né? Um morango com um pouquinho de creme de leite ou puro. Ou puro, show de bola. Tá bom. Tá. Um pedacinho de abacate, coco. Ai, o abacate de lanchinho é bom também, hein? É bom. Guacamole também é uma Guacamole delícia. É paixão. Já vira uma refeição. Tá. Né? Então, Okay. são essas as opções que você pode. Então, tem um brócolis. Faz um brócolis crocantinho, pode ser? Sim, fica muito gostoso. Tá. Muito Dos gostoso. legumes, quais são aqueles que podem nos tirar da cetose ou já aumentar o amido? Então, dependendo da quantidade que você vai comer dos tubérculos, ela pode te desfavorecer. Tá. Porque tubérculo é por amido. Entendi. Certo? Mas Não. 10 gramas de uma batata doce. Não vai te fazer diferença. Não faz diferença. Não faz Então, diferença. no final, tudo pode. Desde que respeitando quantidade. Os tubérculos sem problemas, assim. Tá. Por exemplo, a cenoura, que às vezes a pessoa, mas cenoura é doce, é tubérculo. Uma cenoura ralada, não tem problema nenhum ali na salada. Agora, fazer um purê de cenoura... Ou uma sopa que você bate toda a cenoura, aí é claro que vai aumentar, entende? Quantidade de açúcar. Tá. Que prato interessante você sugeriu aqui, hein? Não é? Nossa, Tá é uma lindo? barquinha de estrogonofe? É isso aí. Vocês viram que legal? É uma abobrinha recheada com estrogonofe de carne. Você tá vendo que tem champignon, tem o creme de leite. Tá. Né? E aqui um brócolis gratinado com um queijinho, assim, pra dar um sabor. Dá um sabor. Interessantíssimo. Não dá pra ter fome depois de um prato desse, né? Gente. Não dá. É difícil até você conseguir comer isso tudo. Eu tenho o hábito de comer o estrogonofe com legumes. Fica com gostoso. quiabo, fica muito bom. Não precisa de arroz e batata. Ou arroz de couve-flor, né? Que hoje é uma sim. alternativa interessante também. Muito bom. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas da gente encerrar, mas vamos pra noite. Sim. Aí, claro, passou a tarde. E, por exemplo, a pessoa pode treinar aqui entre esse café da manhã e almoço, ela pode treinar entre o almoço e o jantar, e ela pode treinar depois do jantar também. Também. E você vai ver que fica sempre bem mais leve. Bem mais leve. Eu não consigo comer e treinar assim, tipo, na sequência. Não, eu não consigo. Mas, e as pessoas falam, eu tô fraca. Então, porque tem que dar o tempo de adaptação, é isso? Sim, tem que dar o tempo de adaptação. Não vai fazer uma atividade extenuante sem ter esse tempo, pro seu corpo entender que não tem mais tanta insulina. Mas sabe, Carol, o que eu falo para as pessoas? Se é para emagrecimento, que você quer adotar uma low carb ou uma cetogênica, começa pelo básico. Começa com comida de verdade, sem se preocupar muito em contar nada, em fazer nada disso. Legal. Transforma a sua casa numa casa que tenha comida de verdade. Você vai fazer o quê? Açougue, feira e pronto. Não é nada. Você vai desembalar menos e descascar mais. Entendeu? E não adianta, a gente, tenho preguiça no supermercado, tenho preguiça disso, daquilo. Quem faz uma dieta como essa de comida, vai toda semana e às vezes até mais de uma vez na semana comprar as coisas frescas. Mas é mais rápido, né? Você não tem que passar em todos os outros corredores e pegando as caixinhas, né? Isso. Verdade. Ainda que, enfim, dá mais trabalho ir talvez mais vezes, mas, puxa vida, olha o que a gente ganha, que coisa linda, né? É muito bom. Vamos pro comentário. Fuzi falou que mandaram um comentário pra gente, vamos ler. Compartilhar. Vanessa, um beijo, obrigada. Beijo. Você conhece a Vanessa? Linda, muito obrigada. Aí, emagreci 30 quilos com low carb e cetogênica, dieta mais mara da vida. Ai, que linda. Eu falei no início. A questão não é defender ou criticar, é apresentar os benefícios. Sim. E vamos, claro, encerrar, até antes de mostrar o prato ali, com algumas precauções e alguns problemas que no meio do caminho isso pode acontecer se você fizer sem orientação. Gente, como tudo na vida, vai fazer abdominal sem orientação, você vai sair com dor no pescoço. Vai fazer não sei o que sem orientação, você rasga o músculo na hora errada. Né? Enfim, você faz uma coisa que não era para fazer. Nesse estilo de vida também. Sim.
Se a questão é emagrecimento, a gente não pode adicionar gordura na dieta, tá? Primeira coisa. Por quê? Como eu falei, todo excesso de energia vai ser armazenado. Então as pessoas acham, é high fat, como você falou, é alta em gordura. Gente, não é alta em gordura, é a gordura naturalmente presente nos alimentos. Legal você dizer isso, porque saem muitas coisas por aí que as pessoas acabam tendo a impressão que elas têm que mesmo ficar colocando mais. Não. Ai, a manteiga, ai, galinha na manteiga, aí joga mais manteiga, joga mais azeite, joga mais... E aí isso pode comprometer a dieta. Vai comprometer a dieta, a pessoa pode até engordar. Ela pode até engordar, ao invés de emagrecer. Então precisa desse cuidado. Outro cuidado que a gente comentou é a questão da hidratação e de prestar atenção num pouquinho mais de sal para poder repor os eletrólitos, né? Então, para quem pratica esta dieta e esse estilo de vida, de fato, aumentar um pouquinho a questão do sal é importante porque é diurética. Sim. Você quer ver uma coisa? Gatorade. O que tem um Gatorade? Já foi. Como é que chama? Isotônico. Isotônico. Não tem problema. Fica tranquila primeiro. Não, fica tranquila, acontece. Isotônico. Isotônico. O que tem no isotônico para repor os eletrólitos dos atletas? Você sabe que eu nunca li. Sódio, sal, potássio. Sal e potássio. Só quem tem açúcar. E glicose. Você precisa da glicose? Não. Não. Então você come isso. Pronto. Não precisa tomar. Entenderam, meninas? Fechando com um prato de salmão lindo. Com alcaparras e uma salada de rúcula com alface, uma cenourinha ralada. Acho que é impossível ficar mal nutrido com fome. E com fome. A gente pode, antes de dormir, comer alguma coisinha? Tem alguma recomendação? Até aquele chazinho gostoso, confortante, sim. né? Chazinho é sempre bom, é um ritual muito gostoso antes de dormir, né? Eu recomendo 2 castanhas do Pará, até 2 castanhas do Pará, é excelente, né? Tem a quantidade de selênio ideal que você precisa. Show. Tá? Degusta ali com seu chazinho antes de dormir. Chique, fina. Chique, fina e no dia seguinte um dia feliz. Linda e loura como você. Imagina, um dia feliz. Eu acho que a gente está aqui para promover saúde e para falar a verdade. Ontem eu participei de uma palestra, enfim, e eu falei exatamente isso. Aqui a gente fala a verdade. Sem tabu, há 9 anos, por isso que eu acho que a gente tem tanto respeito. Né? E temos mais de 1 milhão de inscritos no canal do YouTube. Verdade. Porque daí quando buscam lá no YouTube entrevistas desta área, buscam a nossa entrevista, buscam os convidados que essa equipe incrível traz, enfim, sempre com... e eu gosto sempre, a primeira vez que você está aqui, Paty, e adorei você ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Quem precisar de estudos científicos, Carol... Só pedir para os nossos convidados, todos eles têm esse embasamento e têm tudo isso para te mandar, não é verdade? Na BLC, é www.blc.org.br, que é a Associação Brasileira Low Carb. Sim. A gente tem disponível bastante estudo, bastante coisa. Manda um e-mail pra gente, qualquer dúvida. Tá aí. Não façam sem orientação, gente. A chance de dar errado é muito maior do que de dar certo. Porque se nós somos leigos, a gente não estudou pra isso, eu estudo pra entrevistar. Mas é diferente de você estudar pra ter a sua profissão. Claro que não é legal, né? Para qualquer coisa na vida. Então, assim, peça orientação, converse com quem está próximo a você, leia mais sobre o assunto, compartilhe, se questione. Então, ela falou isso, manda depois mensagem, mas eu ainda não entendi tal coisa. Questiona, gente. Aqui é público inteligente. Questiona que a gente sempre vai crescer. Vou fazer um agradecimento à Associação Brasileira Low Carb, que é a ABLC. ablc.org.br, ablc.org.br, o Insta, @ablc, também, .org.br. O Insta é esse, né? Também é o mesmo do site. ablc.org.br. Um beijo pro doutor Souto. Ele te manda um beijo também. Sempre quando estiver em São Paulo tem espaço aqui. Obrigada, viu? Obrigada a você, parabéns pela querida. maneira como você, pela didática. Muito Fantástico, obrigada. ajuda muito. Muito obrigada, querida. Até. Que demais.